Oi, pessoal, estamos começando agora a parte 2 do futuro da democracia. Nós vamos estar discutindo sobre o livro do Silvio Meira e da Rosário Pompeia, A Próxima Democracia. Então, é a segunda parte. Nós já temos a primeira parte gravada pela manhã, já está no YouTube, vocês já podem acessar. E então eu vou passar a palavra para a apresentação. Eu não vou mais me apresentar, já me apresentei, todo mundo me conhece. E também o Salazar também não precisa mais se apresentar, também já se apresentou pela manhã. Então, vamos começar. Tem muito homem por aí. Eu vou começar pelo Lapa. Legal. Parece aquela, como é que se diz, na prova oral na classe, né? O pessoal fica todo com medo de ser o próximo a ser chamado. Se não estudou. Bom, eu acredito que vai ser muito legal. Eu estava entendendo e continuo entendendo que esse grupo, né, ele vai evoluir bastante, né, e pode até sair do futuro da democracia e ser muito mais abrangente, e é o que eu espero, né, em termos de filosofia de vida, né. É como se fosse um sarau, né, e que com paradigmas diferentes, apesar de que a maioria é engenheiro. Eu não gosto muito disso. Tem que trazer mais gente, outros paradigmas, outros traumas, né, para o grupo, porque se ficar um bando de engenheiro, vai ficar quadradinho, né? Eu me lembro de brainstorm de engenharia, é ridículo. Ninguém fala bobagem num brainstorm de engenharia, né? O engenheiro nunca fala bobagem, ou acha que nunca fala bobagem. Bom, muito prazer aí, pessoal. Eu sou engenheiro do ITA, turma 77, mas eu tive uma vida bem assim, entre aspas, agitada. Eu vivi bastante, né, antes de ir para o ITA. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalhava desde os 12 anos com meu pai em restaurante, de garçom, fui engraxate. Com 15 anos eu resolvi ser hippie, parei de estudar, fui para o mundo, fiquei quase 2 anos nessa vida, né? E daí resolvi voltar a estudar, né? Porque vi que não ia ter um futuro legal, porque eu só me juntei com um nego meio bandido, né? Drogado, estava complicada a vida, né? E quase fui preso. Felizmente não fui preso, consegui fugir da polícia. Pensei, não quer isso que eu quero, vou voltar a estudar. Mas não queria voltar para a casa dos meus pais. Aí fui morar com um tio em São José dos Campos, porque eu queria entrar no ITA, né? De cara assim, vou voltar a estudar e quero entrar no ITA. Aí fui morar com um tio que tinha 10 filhos, né? Todos vivos ainda, né? Esses meus primos. Imagina um tio ele era empregado, né? Era um supervisor na Ródia, em São José dos Campos, tinha uma vida meio apertada em termos de orçamento, e ainda chega um sobrinho maluco lá para morar com ele, né? Eu ia de Santana para o João Cursino, comecei a fazer o colegial lá em São José dos Campos. Ia para o João Cursino à noite, a pé, de Santana para o João Cursino. Fiz isso durante 6 meses, ou seja, eu gramei bastante, vamos dizer, né, na vida, né, e consegui entrar no Banco do Brasil para poder trabalhar menos e ter mais tempo para estudar. E depois que entrei no ITA, pedi demissão do Banco do Brasil. O pessoal achou que eu estava louco, que eu era concursado, já era caixa executivo, e fui para o ITA, né? Aí, de uma situação que eu tinha dinheiro, né, tinha já uma certa, vamos dizer, entre aspas, estabilidade financeira, voltei a ser pobre. E só no final do primeiro ano eu consegui dar aula em cursinho e consegui dar uma acertada na minha vida. Arrumei um padrinho legal para caramba do Banco do Brasil, o Rui Danquar, que ele me ajudou. Eu não sabia quem punha dinheiro na minha conta do banco, depois eu descobri. Eu tinha uma mesada, né? Eu até lembro do pé de meia do Lula. Eu tinha um pé de meia, ou seja, sou muito grato ao Rui, né? Pela ajuda que ele me deu até o meio do segundo ano,
Ou seja, eu tive uma vida muito legal, bem vivida, né? Entrei no limite de idade no ITA, em vez de levar trote, eu dei trote nos veteranos, porque, pô, era covardia. Aliás, eu tinha aberto a conta desses bichos lá quando eu estava no Banco do Brasil. Então foi muito legal. E tinha amizade com o pessoal que dava aula no cursinho, que era o pessoal do 4º, 5º ano do ITA, e para fugir dos alvoroços do trote, eu ia fugir para um apartamento de um cara do 5º ano, fugia para o apartamento do Sten, do Spani, né, a turminha que eu tinha assim, mais contato no cursinho, né? Ou seja, eu tive uma vida muito legal, tenho, né, gosto muito da minha vida, com 4 filhos que eu tenho, todos bem formados, né? Deu trabalho, mas estão todos bem formados. Um é médico, um é engenheiro, está em Salt Lake City, o engenheiro brigando lá com a empresa de tecnologia, e com o Trump querendo expulsar ele de lá, né? Mas eu acho que não vai conseguir, não, que a Flex, ele está na Flex, a Flex gosta muito do serviço dele, uma filha na área de finanças e outra filha com a gente aqui, né, em Sorocaba. Estou em Sorocaba e trabalhei já em um negócio que eu tenho, assim, que foi muito legal para a minha formação também, foi trabalhar numa ONG que foi criada para desenvolver liderança voltada para a paz mundial. O que eu aprendi com essa ONG, que é o Children International Summer Village. Por que eu falo que eu aprendi muito com isso? Porque era o trabalho voluntário dos pais, né, e das lideranças, e a gente começava a trabalhar com criança de 9 anos, para prepará-los para um village que eles iam com 11 anos, pondo 12 delegações de 12 países, 2 meninos, 2 meninas e mais o líder. E o que eu via também conflito o tempo todo, né? Porque quando você conversa com uma criança de 9, 10, 11 anos, ou com um pré-adolescente e tal, as necessidades e os interesses deles são bem diferentes dos interesses dos pais, né? Dos líderes. Então, como é que você dá uma amalgamada né, para que não haja muito conflito? Ou melhor, vai ter conflito, mas como você administra os conflitos que aparecem e ensina essa criançada, ou acha que está ensinando, né, eles administrarem conflitos também, né? Porque era muito legal ver uma criança que se preparando para um acampamento, né, de um mês num outro país, né, e não arruma a cama em casa, por exemplo, né? Ou seja, não cuida nem da meia suja, né? E quer ir para um acampamento internacional. Então, como é que você consegue dar uma organizada nisso? E isso depois me ajudou muito na liderança nas empresas que eu trabalhei, né, depois que eu me formei. Tipo Johnson Johnson, Grupo Mars, Embraer, SAP, né? E aí vai longe. Acho que mais para frente a gente fala mais um pouquinho. Acho que está bom por enquanto, né, Paulo? Legal, legal. Eu vou te dizer, viu, Lapa? Eu comecei a arrumar a cama agora, depois de velho, porque nunca arrumei Tá cama no vendo ITA, só? então, cara. No ITA. E nem No precisou ITA dar era bronca. uma... Você vê, não é na bronca, chegou a minha... eu entender que é bom eu arrumar a cama. Agora eu já sei que é bom arrumar a cama, eu estou arrumando a cama. É uma Então, meditação, né, Paulo? é um processo de preparação para o dia, né? Exato. Você faz as coisas ali, levanta, arruma a cama, toma um café, mas arrumar a cama é muito bom. Arrumar é muito bom. Então, No vou passar para H8, a Vera. no H8 eu trocava a roupa de cama de todo mundo, do apartamento, lá no 210, e tinha uns preguiçosos lá que nem arrumava a cama. Eu só arrumava a cama do Saulinho, que era junto no meu quarto. Mas Eu era dos... Eu era dos preguiçosos, eu saía, queria ir já para a aula, era isso. Agora, vou passar para a Vera, então. Vamos agora ouvir a Verinha lá de Manaus. É engenheira, Vera? Não.
Eu quero me apresentar, começar a explicar meu nome, porque meu nome é uma faceta. Meu nome é Vera Maria Fonseca de Almeida e Val. O Fonseca de Almeida, igual do Paulo Inácio, que eu sou irmã dele, pai e mãe, e Val, o Val é do meu marido. E eu, meu nome de trabalho, na academia, eu sou conhecida como Vera Val. Minhas publicações são Vera Almeida Val. E esse Vera Maria Fonseca foi uma licença emotiva minha quando eu criei meu e-mail aqui, quando eu comprei esse computador. E ficou Vera Maria Fonseca. Todo mundo quer. Meus filhos falam, Vera Maria Fonseca. Eu falo, uai, eu sou também. Eu sou Vera Maria Fonseca de Almeida e Val. Qualquer combinação funciona. Mas se forem me procurar em algum lugar, é Vera Val, Vera Almeida Val, né? Que é o mais comum. Bom, dito isso, eu nasci numa família de classe média, média razoável, né? Como dizia meu pai, a gente é remediado. Papai era bancário do Banco do Brasil, fez carreira no Banco do Brasil, professor de escola normal, depois fez carreira. Minha mãe, professora de secundário, professora de português, foi uma pessoa muito lutadora, muito estudiosa, fez faculdade, depois foi dar aula e teve 5 filhos nesse ínterim, e daí que depois que ela teve 5 filhos, ela com 51 anos foi fazer mestrado na USP, e depois que ela parou, e ela não queria, eu falei, vai fazer doutorado, mãe? Não, 60 anos eu não quero mais ter aula com ninguém, não quero sentar em sala de aula, não quero ter professor. Eu não quero mais, eu quero fazer outras coisas. E ela acabou se resolvendo com o pessoal da PUC de Campinas, na área de educação, criou um curso de mestrado em educação, e daí foi com a carreira até uns 70 anos, 70 e poucos anos, e depois ela deu uma parada, mas nunca parou de fazer visões e tal. Então, eu tenho esse espelho, né, esse modelo de trabalho, né, e eu cresci, eu sempre fui muito... Eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, né? Comecei querendo ser arquiteta, depois passei para agronomia, e me encantei com a área de ciência de alimentos, daí acabou que no cursinho eu tive 3 professores de biologia fantásticos, e fui fazer biologia. Aí eu ingressei na UFSCar, de 75 a 78 eu fiz graduação, bacharelado em ciência biológica. Na época era o Tom Dizzy, que era o cara com maior liderança lá, mas eu trabalhei com o professor Arno Schwantz. E depois eu fiz mestrado também na ecologia, renovação de recursos naturais, eu não lembro mais, ecologia e renovação de recursos naturais. Enfim, no primeiro mestrado que a Ciências Biológicas abriu, eu fiz de 79 a 84, e eu demorei no mestrado, porque nesse meio tempo eu casei e vim para Manaus. Então, eu estava fazendo meu mestrado quando, em 81, eu me casei com o Adalberto e viemos para Manaus, nós dois juntos, viemos para o INPA, ele começou a fazer o mestrado aqui, eu já estava fazendo mestrado em São Carlos, então com um vínculo muito forte com São Carlos. E o Adalberto manteve esse vínculo porque ele foi orientado também do Arno, e eu passei a ser orientanda depois que terminei o mestrado em São Carlos, pela Maria Luísa para doutorado. E aí eu fiz meu doutorado, em 86 eu terminei meu doutorado. Em 85 eu tive meu primeiro filho, o Fernando, que agora completou o ano passado 40 anos, e o meu segundo filho eu tive em 87,
quando eu estava fazendo doutorado. Eu defendi em 86, né? Foi em seguida que eu defendi o doutorado, eu engravidei e tive o Pedro, que tem 38 anos e está nos Estados Unidos. O Fernando é fisioterapeuta, é doutor em medicina tropical, trabalha com doenças infecciosas, agora, atualmente, está se dedicando a pós-Covid, e ele trabalha com pesquisa, tem bastante colaboração nacional e internacional. Ele fez parte daquele estudo da Covid, que foi... Ele era orientado do Marcos Lacerda. Então, ele fez parte daquele estudo, né? E foi um momento muito difícil para a gente aqui. E depois o Pedro já tinha casado em 2012 e foi para os Estados Unidos fazer doutorado. E o Pedro fez doutorado lá, fez o pós-doc lá também, fez em Syracuse o doutorado dele, no estado de Nova York, depois ele fez na Scripps o pós-doc dele, no estado da Califórnia, agora passou 4 anos aqui para pagar a CAPES, né, o tempo de bolsa da CAPES, em Ouro Preto, e voltou para os Estados Unidos, porque o pessoal quis muito ele lá queria muito ele na Queen's College, lá na Universidade de Nova York, e ele está lá, mas acho que decidiu que vem, porque a esposa tem muito medo do que está acontecendo, ela está terminando o mestrado agora, ela é uma comunicadora na área de ciência, e ela está terminando o mestrado dela agora em maio, mas ele vai prestar concurso aqui novamente, porque ele esteve aqui até semana retrasada, e eles estão realmente muito, assim, não sentindo bem. Ela se acha com a feição muito latina, ela tem medo de sair na rua e, de repente, ser abordada, e eu também tenho medo. Eu também tenho medo por ela e medo pelo meu filho. Então, enfim, eu acho que se o país que elege um cara como esse e mantém o cara no poder, não dá para ficar. Eu não quero que eles fiquem, não. Eu prefiro que eles fiquem aqui. Meu filho acha que profissionalmente seria muito melhor estar lá, mas, enfim. E nesse meio tempo, todo esse tempo de carreira, eu fiz doutorado, e depois eu fiz um pós-doutorado em Vancouver, na Universidade da Colômbia Britânica, na UBC, e no Departamento de Zoologia, com o Dr. Peter Ochaska. Fiquei 2 anos lá, com as crianças pequenas. Foi um tempo de muito, muito, muito aprendizado para mim. Conhecer uma nova cultura, uma cultura completamente diferente da minha, e conhecer pessoas que tinham filosofias diferentes. O Canadá, Vancouver, é um lugar onde tem também uma diversidade muito grande de pessoas, de várias etnias, vários lugares, né? Muito chinês, muito indiano, muito brasileiro, muito latino, né? E nós a gente tinha uma comunidade muito grande no campus da universidade, que a gente morava, que era uma universidade que tinha residência, né? E a gente tinha uma comunidade muito grande, fizemos muitos amigos, muitos brasileiros de vários lugares do Brasil, e também muitos estrangeiros de outros lugares, né? Tivemos um pessoal muito, muito legal, que a gente tem contato até hoje, e Vancouver realmente marcou a história. Até hoje, quando a gente está sempre junto, a cada 2 anos, num congresso de peixes, né? E a gente sempre se reúne com esse pessoal, porque eles acabaram sendo uma família de profissionais, a profissão familiar, né? Ficou muito ligado. Eles vêm bastante para cá. E a área que eu trabalho, eu quero agradecer o Paulo por ter me convidado de participar. Parece que é como um peixe fora d'água, mas eu não tenho nada a ver com engenharia, nem a ver com computação,
mas eu assisti a apresentação do Silvio sobre o livro, e assisti as discussões que sobrevieram, né, à apresentação dele. E cheguei a algumas conclusões, né, fiquei com muito mais dúvida, óbvio, do que qualquer outra coisa. E aí, como eu estou num momento na minha vida, assim, quase que aposentando, largando tudo, e num momento de reflexão, tentando fazer leituras complementares à minha necessidade religiosa, minha necessidade psíquica, minha necessidade também profissional, então eu estou tentando converger algumas ideias, e tenho estudado bastante, tenho lido muito sobre plasticidade neurológica e mudanças da mente, né? E o espiritual da mente, aquela coisa que hoje em dia a espiritualidade está sendo comparada a algumas questões da física quântica, que eu não entendo nada de física quântica, mas eu ouvi vários profissionais falarem sobre física quântica e espiritismo. Então, é uma coisa que a espiritualidade está trazendo para mim, então eu tô seguindo uma maré aí para mais quieta, mais no meu canto. Aí eu achei muito interessante debater e ouvir outras ideias, né? Eu acho que eu fiz muita coisa de gestão também, me dediquei muito à formação de recursos humanos e formação de cursos de pós-graduação, para melhorar os cursos de pós-graduação do INPA, na CAPES, e depois eu trabalhei em uma escola particular também, criei novos cursos lá, tanto é que eles conseguiram virar a universidade. Enfim, fiz bastante coisa na minha vida, viajei muito, conheci muitos países, alguns poucos, outros mais, e tenho bastante vivência de várias coisas. Então, legal, vamos então rodar. Obrigado, Vera. Vamos agora passar para ouvir, então. Eu vou pedir para o Raul que, se ele puder virar o celular na posição horizontal, ele fica mais adequado para a gravação. Muito bom, Raul, isso mesmo. Então, eu vou... vamos passar, então, agora para o Arnaldo. Para o Arnaldo apresentar aqui. Vamos lá, Arnaldo? Olá, muito bem. Você sabe, eu acabei achando aqui a apresentação que eu fiz sobre esse assunto, não a democracia, mas a experiência, né, profissional, que foi, na verdade, a primeira live que a gente fez nessa iniciativa nem chamava Encontros com o Futuro, chamava mais a integração lá da turma de 73. Eu vi a data aqui, setembro de 2020, né? E então ali, depois de comemoração dos 50 anos da turma, e a gente começou a se juntar novamente, né, Arnaldo, naquele tempo. Em preparação para, né? Porque os 50 anos só foi 3 anos depois, né? Mas nessa sequência, eu me lembro que eu fui o primeiro, depois acho que foi o Paulo, depois acho que o Assis, e depois só que a gente foi abrindo para outras turmas e para gente que nem é do ITA, né? Mas interessante como evoluiu esses nossos encontros, né? Bom, então, voltando ao tema aqui, a minha expectativa dessa série nova nossa é não ficar limitado ao livro, né, do Meira, mas sim o tema de democracia mais amplo. Inclusive, eu mandei, logo no início, quando a gente começou a discutir esse assunto, uma série de perguntas questionando a própria democracia, né? Aquela frase do Lincoln, né, que criou a democracia moderna, que seria o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Mas os negros, as mulheres, os indígenas não podiam votar. Quer dizer, de cara já era totalmente hipócrita, incoerente, né? E depois tem várias outras perguntas que estão no ar.
democracia nivela pela média, né? Então, como é que você faz para levantar, né? Se você pensar numa empresa, você não faz pela média, né? Se você faz avaliação de pessoal, de aluno, você não faz pela média, né? Então, como é que a democracia pode fazer com que melhorem, né? Claro que a educação é a primeira coisa que aparece, né? Você levanta a média, continua sendo média, mas uma média superior, digamos assim, né? Então, na verdade, como tem outras frases famosas, a democracia serve para alternar o poder. A questão que a Vera levantou do Trump, né? Quer dizer, a grande vantagem hoje da democracia americana não foi ter escolhido o Trump, foi fazer certeza que ele vai embora, né? Que a gente também não tem certeza, né? Pode ser que ele queira um terceiro mandato, como já tem até filmes sobre isso, né? Mas, enfim, a ideia não é discutir o tema democracia. Então, voltando, eu sou paulistano, nunca pensei em estudar no ITA, na verdade, eu nem ia fazer cursinho. Aliás, outro tema que a gente discutiu lá atrás é como é que a vida é afetada por coisas ao acaso, né? Então, nessa apresentação que a gente fez há 5 anos atrás, eu comentei que eu só tive coisas ao acaso. Então, por exemplo, eu não ia nem fazer cursinho, muito menos para o ITA. Mas no final de uma aula, um professor já tinha saído a maioria dos alunos da classe do científico, ele voltou e falou, eu tenho aqui uma bolsa para quem quiser fazer o curso universitário. Alguém aqui está interessado? Tinha 3 ou 4 na sala, e os outros disseram, não, eu já tenho matrícula. E aí eu falei, e você? Eu falei, eu não tenho nada, então toma, né? Está aí a bolsa para você. Bom, então foi, tá bom, né? É presente, né? Não vou recusar. Eu sei que aí comecei o curso universitário, aí que eu conheci o Paulo e o Raul, que estavam lá também, e aí a coisa foi não, durante o ano, apareceu o ITA, que era um grupo que estavam montando especificamente para fazer o vestibular do ITA. Eu nem sei se foi o Raul e o Paulão que também me convenceram ao acaso. Vou fazer esse curso aqui, é um curso extra, acho que era o sábado. Bom, resultado é que eu acabei entrando no ITA, e aí o ITA também me levou a coisas semelhantes. Novamente, lá no final do 5º ano, a gente estava numa aula com o Régis Lima Verde, e ele, parece que a história se repete, ele voltou no final de uma aula e falou, olha, ele tinha feito o doutorado em Kansas, né? E voltou dizendo, olha, eu tenho aqui uma oferta de uma bolsa para alguém que queira fazer o mestrado lá em Kansas. Eles pagam, você tem que pagar o tuition, mas você paga como residente, então não é grande coisa, e te dá uma bolsa, na época era $5.000 por ano, né? Mas isso era suficiente para você pagar o tuition, o aluguel, comida, enfim, não podia viajar, né? Mas, resultado, acabei indo para lá, né? Eu fiz o mestrado em Kansas, doido para voltar para o Brasil, e consegui voltar em um ano, porque, como você sabe, o calendário aqui nos Estados Unidos começa em agosto, então, primeiro semestre de 74, eu fiz os cursos no ITA de pós-graduação, de mestrado, e valeu. Então, em 75, eu já tinha terminado o mestrado e voltei. Aí, o que aconteceu? Outro acaso, fui agradecer ao Régis Lima Verde, que foi o professor que tinha me conseguido essa bolsa, e ele já não era professor, ele estava na Promon Engenharia, montando uma equipe para fazer a usina nuclear de Angra 1. Então, eu liguei para ele, descobri o telefone, né? Naquela época não era tão fácil assim. Então, agradeci, muito obrigado, já voltei. E aí ele falou, você não quer vir aqui trabalhar com a gente no Rio? Nós estamos montando uma equipe aqui, está cheio de gente do ITA, tem o Gasparian, o Bonilauri, o Pontes, que também foi nosso, da turma de 72, né? Estão aqui. Eu falei, bom, pode ser, o Rio, sempre gostei do Rio, né? Conhecer. Então, em uma semana a gente estava morando no Rio. E aí eu fiquei na Promon por 20 anos, morando no Rio,
até que aquela sucessão de crises econômicas, 91, bom, nessa época eu era chefe de um departamento que tinha 300 pessoas e você tinha que roubar os profissionais de outras empresas. Então, convencia os caras a saírem dos seus empregos e virem trabalhar na Promon, que era um modelo, aliás, muito interessante, porque não tem um dono, ninguém pode ter mais do que 5% das ações da empresa, só pode ser acionista quem trabalha na empresa, se você sai, você tem que vender as ações, o lucro é dividido em 3, era, né? Hoje as coisas podem estar diferentes, em 3 partes, 1/3 era para bônus de performance, né, que através de uma avaliação individual de cada um, o outro terço era reinvestido na companhia e o outro terço final era dividendos para os acionistas que eram funcionários, né? Então era um modelo bem interessante, porque te auxiliava a comprar as ações financiadas, os dividendos das ações você usava para pagar as ações, que nunca sobrava muitos recursos naquela época, né? Bom, mas aí com esse assunto de crise econômica, você contratava as pessoas e um mês depois despedia 30%, né? E esse assunto chegou numa hora que eu não aguentava mais, né? Você contratar e demitir, sempre demitia na época de crise, então o pessoal saía, né, numa situação horrível. Eu falei, eu não estou aqui para essa martírio, né? Então, aí, como eu já vinha fazendo em paralelo algumas consultorias internacionais para Nações Unidas, para o BID, Banco Mundial, etc., eu já estava conhecendo bastante gente nessa área e acabei, então, aceitando um cargo na Organização Latino-Americana de Energia, a OLAD, que fica em Quito, no Equador, que é um organismo internacional de propriedade dos Ministérios de Energia dos países da América Latina. É interessante mencionar isso porque ele foi criado em 1973 exatamente para defender os recursos petrolíferos da América Latina contra um possível interesse norte-americano, para ser bem específico, que é o que está acontecendo agora. Porque, naquela época, a Agência Internacional de Energia também foi criada, mas ao contrário, para defender os interesses de quem queria importar petróleo. E ao lado, ao contrário, defender os interesses de quem produzia petróleo na América Latina. Depois, as duas organizações mudaram, né? E hoje é outra coisa, mas na época foi criado para defender os recursos de petróleo da América Latina em grupo, porque se naquela época só a Venezuela fosse fazer isso, acontece o que aconteceu agora, né? Então, era um grupo de 26 países defendendo esses recursos petrolíferos da América Latina. Bom, e aí eu fiquei lá uns 6 anos, e aí acabei, meus filhos foram juntos, já estavam entrando na universidade, e aí começa aquela questão, o que a gente vai fazer da família, né? Vão ficar morando no Equador, estudando, se formando e se casando, embora fosse muito divertido, né? É um país curioso, porque naquela época, pelo menos, era uma segurança absoluta. Você deixava carro aberto na rua, com chave, não trancava a porta de casa. Os meus filhos tinham 16 anos, saíam de motocicleta por 3 dias no meio do mato, você nem sabia onde não tinha celular, quer dizer, não tinha nem como se comunicar, caso acontecesse alguma coisa. Então, para eles foi interessante ser adolescente num país naquelas condições, né? Mas aí, já na vida profissional, não tinha muitos horizontes para eles. Então, eu acabei aceitando o convite para vir para os Estados Unidos trabalhar no BID, que eu já conhecia há bastante tempo, e estou aqui há mais de 20 anos já aposentado, os filhos todos estão aqui. Então, mas nunca foi assim o objetivo voltar para os Estados Unidos, né? Já tinha conhecido, já tinha morado, já tinha estudado, já tinha feito contato, algumas consultorias já naquela época,
mas nunca foi objetivo de vida. Mas também voltar para o Brasil, cada vez que você pensava em voltar, tinha essas novidades, né, que continuam tendo até hoje, né? Mas, para encurtar a história, hoje toda a família já é americana, com passaporte americano, essas coisas, já vota contra o Trump, evidente, né? Mas continua bem internacional, porque um filho casou com uma nicaragüense, outro com uma americana, e outro com um venezuelano, e os filhos, alguns falam português, espanhol, inglês perfeitamente, e o que é casado com a americana, aí só fala inglês mesmo, porque é difícil se a mãe não fala, né, espanhol ou português. Mas, enfim, acho que isso é um bom resumo. Legal, legal, Arnaldo. Então, agora eu vou passar para a Nancy, para a próxima a se apresentar. De que abra o microfone, Nancy. Precisa abrir o microfone. Pronto. Olá. Pronto. Oi, Raul. Quanto tempo? Bom, Oi, tudo bem? Tudo. Então, é difícil falar, quando a gente já tem uma certa idade, fazer uma síntese que dê ao grupo que não te conhece um quadro mais próximo do real, né? Eu provavelmente sou a mais velha desse grupo, vou fazer 77 anos no sábado, então contar 77 anos é uma trajetória e tanto, né? Mas eu vou ser sintética, eu vou pular etapas, eu vou falar um pouco de cada uma, mas pulando etapas para não ficar cansativo nem louco. Eu entrei na universidade, quer dizer, eu sou uma menina do interior. Nasci em São Paulo, mas fui para o interior logo com 5 anos de idade. E entrei na universidade em 1969, época da brava ditadura militar. E entrei como uma mocinha do interior, completamente ignorante nos assuntos da política. Alienada. Era uma estudante disciplinada, boa aluna, tal, mas alienada. Mas, quando chego na universidade, a universidade foi a descoberta, abriu um mundo para mim. Eu passei a entender o mundo de outra maneira. Não mais aquele mundo pequeno, estreito, de uma menina do interior, mas passei a entender o mundo com todas as suas complexidades. E passei a estudar política. A política não era estudada pelo curso propriamente dito. Esqueci de dizer que eu fiz psicologia, sou psicóloga. A política era estudada no paralelo. Na verdade, havia no grupo, na turma que veio fazer o curso junto, um grupo forte vindo do movimento estudantil de 68, e que tinha um interesse na formação política até muito maior do que na formação da psicologia. E eu amei isto. Eu amei fazer esse tipo de formação paralela. E me tornei uma pessoa de esquerda. Aliás, que sou até hoje, graças a esse processo formativo que, felizmente, eu tive no meu curso de graduação. Bom, fiz a graduação, terminei, comecei meu mestrado, parei porque fomos para João Pessoa. Paulo Inácio recebeu o convite de ir trabalhar em João Pessoa e eu encerrei aquilo que eu estava começando e fui para lá com ele. Casamento é isso, né? A gente tem que acompanhar os parceiros. Meio insatisfeita, meio infeliz, porque tinha iniciado um processo formativo, né? Mas foi a melhor coisa que me aconteceu.
Porque João Pessoa trouxe para mim os desafios, a experiência de ter que enfrentar grandes desafios, numa cultura que não conhecia, numa universidade que não conhecia, pessoas completamente desconhecidas, mas que logo foram me colocando a possibilidade de assumir tarefas importantes. Fui recebendo convites para fazer. João Pessoa, naquela época, tinha uma ausência de profissionais bem formados. Então, obviamente que assim que eu cheguei e que eles descobriram que tinha uma psicóloga formada, eu fui logo convidado para trabalhar, primeiro na universidade particular, depois eu prestei concurso e fui para a Federal, de lá. Lá fiz meu mestrado, depois fiz o doutorado aqui na Unicamp, fomos tendo filhos e estudando e fazendo filho e indo para lá e indo para cá. Quer dizer, esse foi um processo. Até que eu vim para a Universidade Federal de São Carlos. Por enquanto, eu era uma profissional em processo formativo, apesar dos desafios que eu mencionei lá. Lá eu já fui coordenadora do curso de psicologia de lá, neste período primeiro. E aí eu comecei a me encantar com uma coisa que passou a me perseguir o resto da vida, que foi a administração universitária. Então, durante toda a minha vida profissional, sendo docente, sendo pesquisadora, etc., mas muito mais atraída pela gestão universitária. Eu fui cada vez mais me encantando pelo desafio que você gerenciar uma universidade pública. Uma universidade como São Carlos, inclusive, que tem, vocês conhecem, que tem um papel importante socialmente falando. Eu me dediquei muito mais, na verdade, neste meu processo, à gestão do que a própria ensino e pesquisa. Tá? Tanto é que eu fui a coordenadora do primeiro curso de psicologia daqui, eu fui pró-reitora de graduação, eu fui chefe de gabinete, eu fui assessora do reitor para gestionar a universidade. Salazar me acompanhou durante um período importantíssimo nisso, porque nessa etapa eu coordenei, na verdade, o projeto de planejamento institucional da instituição, e contei com a ajuda maravilhosa do Salazar para isso. Então, a paixão pela academia, ela estava muito mais voltada. Nunca fui uma grande pesquisadora. Pesquisava, publicava um artiguinho aqui, outro lá, dava minhas aulas, eu tinha uma relação muito boa com meus alunos, mas a paixão mesmo sempre esteve na administração, em resolver problemas, em saber se comunicar. Hoje eu estava ouvindo a fala da Andressa, não, da outra, da Vânia, sobre comunicação. Ela fez na turma da manhã, a importância da comunicação. E eu achei interessantíssimo, porque é isso que faz você um bom gestor. É você saber se comunicar, é você saber escutar, porque o problema é que as pessoas não sabem escutar. Elas sabem falar, mas escutar é outro problema, né, Salazar? Então, olha aí a escutatória do Salazar. Legal. Então, é isso. A minha vida, em 2015, eu cansei da universidade. Cansei porque é cansativo, né? É uma vida de muita tensão, de muita atribuição. E decidi voltar a um velho sonho, né? Que quando eu comecei psicologia, eu comecei achando que eu ia ser psicóloga clínica. E não imaginava naquele período que eu ia ser uma acadêmica, que eu ia me dedicar à universidade.
E acabei voltando em 2016, eu resolvi me aposentar pela segunda vez na universidade, porque eu já tinha me aposentado uma, continuei na universidade, e em 2015 eu resolvi parar de vez e abrir o consultório. Aí fiquei no consultório de 2016 até 2022. A pandemia atrapalhou um pouco e acabou me desestimulando um pouco, porque tinha que fazer um atendimento à distância, online e tal. Então, é isso. Até quando terminou, só falta um pedacinho da história de vida. Quando eu resolvi parar de clinicar, eu resolvi escrever. Não é para ser uma grande escritora, não. É porque eu gosto e porque eu tive uma professora de português, na verdade, que eu era apaixonada por ela. Eu me apaixonei antes por ela do que pelo filho dela, que é a mãe do Paulo. Eu fui aluna dela durante 3 anos, e ela era uma mulher absolutamente excepcional. Não é porque eu estou na frente dos 2 filhos aqui, mas todos 2 sabem da minha grande admiração por ela, e ela me fez, ela me levou a me apaixonar pela palavra, pelo dom da palavra. E passei, a partir de então, ocupar a minha aposentadoria escrevendo. Nada muito majestoso, nada muito... Não quero escrita acadêmica, eu resolvi escrever literatura. Literatura infantil, literatura para adolescentes, e agora estou ensaiando literatura para adultos. Então, é isso, meu processo. Muito bem. Conseguiu descrever a trajetória, legal. Agora o próximo é o Oswaldo Assis, colega de Campinas. Embora eu não estivesse em Campinas na época, lá com o Oswaldo, com o Barros e com o Penta, nós fazíamos viagens de São José para Campinas, porque a minha família estava em Campinas na época que nós estudamos no ITA. Então, o Oswaldo é um colega já querido já há muito tempo. Está aí o Oswaldo, então. A palavra é sua. Obrigado, Paula. Boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a disposição dos que me antecederam em compartilhar suas experiências de vida. Eu costumo dizer que a inteligência não é um substituto da experiência. Então, valorizo muito a experiência até por causa própria. Mas eu me identifiquei aqui, no que foi falado em vários momentos, com alguns aspectos da minha vida. Por exemplo, o Lapa contou a vida dele e me lembrei muito do meu pai, né? Filho de um pedreiro, de uma negra, que teve em Mogi das Cruzes um benfeitor, era médico e professor lá do ginásio. Se não fosse ele, eu não sei aonde ele estaria e, consequentemente, a mim. Isso me tocou. O Arnaldo descreveu exatamente a tese do livro O Andar do Bêbado. O acaso é muito mais importante para a vida das pessoas, dos países, das empresas, do que eles estão dispostos, muito bem, Sanasa, que eles estão dispostos a aceitar. E tem uma parte lá que é muito... que eu gravei. Tá? É um físico que escreveu, e ele vai dizendo da importância do acaso, etc., etc., e a mãe dele fala, bom, mas se você acha que o acaso é tão determinante, olha o paradoxo, o acaso é tão determinante, por que você educa seus filhos? Aí ele respondeu singelamente, olha,
É exatamente por isso. A roda da fortuna, a roda da vida, se você não estiver preparado tanto para enfrentar, com educação, conhecimento, resiliência, persistência, a vida te leva embora. Não tem jeito. Então, Arnaldo, você é o personagem do Andar do Bêbado, se ainda não leu. Dito isso, eu nasci em Recife. O meu pai foi convocado para a guerra, a Segunda Guerra, e graças a esse apoio que ele teve na educação dele, ele prestou concurso para a Academia Militar. Com isso, ele não foi para a guerra e conheceu minha mãe, lá em Recife. Tá certo? Muito bem. Viemos para São Paulo, e eu me lembro até hoje que o meu pai disse: eu vou para São Paulo para poder dar melhor educação para os meus filhos. Fui para São Paulo, morei em São Paulo e depois fui lá para Campinas, onde vivi boa parte da minha juventude. Estudei lá no Culto à Ciência, fiz o cursinho, passei e entrei com o ITA, exatamente como o Paulo disse, junto com o Barros, o Gerson Alves, tá certo? E Campinas era uma cidade muito interessante. Né? Hoje virou uma metrópole com todas as suas complexidades. Terminando o curso do ITA, e por acaso fiz o curso do Antônio Maria, professor de economia, que me deu uma base para entrar no programa de pós-graduação, escolhi fazer na USP, e lá eu fiz, defendi tese em economia em 1975. Fui trabalhar no metrô, aproveitando que no trabalho de... Como é que chamava o trabalho de encerramento? Graduação. Trabalho de graduação, TG. TG, isso, exatamente. O Gerson e eu tivemos conversando com um médico que nos deu um livro que apresentava um modelo baseado nas preocupações lá do Clube de Roma. Preocupado, o mundo, população, etc., aquela coisa toda. E aí o Emir Germani, eu acho que é mais antigo que a gente, tinha um grupo do IB que precisava de alguém para modelar a questão de origem e destino da cidade de São Paulo para saber aonde fazer as linhas de metrô. Depois, o Banco Central soltou uma resolução e eles procuraram uma pessoa que soubesse calcular, obrigando os bancos a terem um gerente técnico de mercado aberto. E aí eu fui para o setor financeiro, onde eu atuo até hoje. Certo? Eu ainda estou trabalhando, os meus sócios me concedem esse privilégio. Vendi bem meus cabelos brancos, vamos dizer assim. O problema agora é que eles também estão com cabelo branco, então também o valor da margem está caindo. Mas eu desenvolvi atividades de representação do banco em associações, sou diretor da FEBRABAN e sou membro do conselho do FGC. Esse caminho, como vamos dizer, o mercado financeiro, ele é intermediário, não só de negócio, mas de produtos financeiros, então você tem que se dedicar muito a entender como funciona a economia, me permitiu acompanhar aí por 40 anos a economia no Brasil. Tenho 4 filhos, a mais velha, Fernanda, fez administração e agora exerce a profissão de neuropsicóloga. E está muito feliz, muito interessante nisso. E eu gosto de conversar com ela porque uma das fronteiras que nós temos é tentar entender a mente. Né? A segunda fez engenharia, entregou o diploma para mim e foi fazer a Santa Casa, é médico de família, trabalha aqui numa comunidade. O terceiro é um garoto, Guilherme, ele se formou na Poli, a mãe não queria que fosse para o ITA, entrou para a Poli.
E depois vocês podem perguntar, mas fica à vontade. Mas não morria de amores que ele fosse para o ITA, vamos dizer, iniciativa própria, foi para o mercado financeiro, morou 2 anos lá em Nova York, na Goldman Sachs, aí aconteceu a crise de 2008, voltou, e hoje ele é um empreendedor, tem uma startup e um fundo de investimento. A caçula também morou em Nova York 4 anos fazendo balé. Me preocupou muito, mas ganhou uma experiência de morar sozinha. Na primeira semana, roubaram $500 dela lá no dormitório de Nova York. Eu conto isso pelo seguinte, na vida, se você prestar atenção, tiver coisa, tudo se aproveita. Toda a experiência... Tenho 9 netos, apaixonado pelos meus netos, de 1 a 18 anos. Um está na Intel, estudando, começou agora na Intel. E procuro manter uma atividade, em vez de fazer palavra cruzada, sumoco, etc., gosto de discutir, etc. E aí, querendo assim passar um pouco mais, primeiro, do que eu espero desse grupo, né? Eu encaro a democracia, tem várias maneiras, eu encaro a democracia como uma tecnologia para governar. Podia ser uma outra coisa qualquer, mas é uma maneira de... A segunda coisa... Não estou minimizando o aspecto político, não é isso. Tá? Você tem um problema a ser resolvido, que é como é que a gente conduz uma sociedade. Né? A sociedade mudou e mudou muito rapidamente, mas a natureza humana não. Os antropólogos, etc., que estudam a origem humana, tá certo? Atribui a mais ou menos 6 milhões de anos, tá certo? O primeiro bichinho que foi evoluindo e deu o homem. Sendo que o Homo sapiens é só 300 mil anos. Quando você junta a rapidez com que o grupo social interage, muda, etc., e a natureza humana, nós temos um problema a resolver. Nesse sentido, como é que eu me comporto frente a um problema? A primeira coisa, eu valorizo a pergunta, não a resposta. A pergunta define qual a resposta que você vai dar, como você elabora o problema, como você coloca o problema. Acho que existe um excesso de análise e uma escassez de síntese. O Salazar falou uma frase hoje que me chamou a atenção: atravessar a complexidade para chegar à simplicidade. Eu gosto muito da navalha de Occam, que entre 2 ou 3 teorias, fique com a mais simples. Pelo menos é mais fácil de explicar. Tenha plena consciência que o máximo que a gente pode fazer é criar teorias, criar hipóteses. Se observa que a criança, observa meus netos, eles perguntam o porquê, e a gente responde simplesmente o como. O porquê, não sei se a gente vai conseguir explicar, né? Dito isso, o que eu espero, enfim, desse roteiro aqui é pelo menos elaborar o problema. Não espero muitas soluções. Tá? Acho que procurar adivinhar o futuro introduz um certo risco, torna as pessoas mais dogmáticas. Tá? E tudo que eu leio e vejo é mais importante ser flexível do que saber o que vai acontecer. Se você pegar a história, certo? As previsões de longo prazo foram muito divergentes. Agora,
Aliás, uma definição de inteligência simples, típica de engenheiro, lá eu concordo com você que brainstorm de engenheiro é meio limitada, tá certo? Mas põe uma certa ordem no caos. É o seguinte, uma definição que eu gosto de inteligência, no sentido amplo, não só mental, é a capacidade de se adaptar. Porque é um dado, você não vive no vácuo. Tá? Isso não tem que ser confundido, que a gente não deva tentar mudar a coisa. Mas a gente se torna adulto quando a gente separa o mundo que eu gostaria do mundo como ele é. Isso ajuda a dar foco na discussão. Paulo, eu vou ter que entrar numa outra reunião. Ok, obrigado, Oswaldo. Obrigado, Raul, desculpe, mas depois eu ligo para você. Aí eu posso ver a tua história. Senhores, boa noite. Boa noite. Vai estar disponível a gravação, Oswaldo. Você certo, vai poder eu ouço lá. Obrigado. Oswaldo, obrigado. Hein? Passar, então, agora para o Raul e depois para o Salazar, porque também nós estamos chegando no nosso limite. Uhum. Isso. Então, Raul, por favor. 10 segundos, Raul. Tem que abrir o microfone. Ainda não. Ainda não. Abre o microfone, Dedinho, vira Raul. Aí. Dedinho mágico. Estava fora do lugar. Dedo torto é um problema. Bom, moçada, prazer vê-los todos, hein? Nossa, Verinha, só me lembro dela da época do Instituto de Educação, Dr. Washington Luiz. Poucas vezes eu vi também na sua casa. Bom, Nancy também, já nos encontramos algumas vezes, mas faz muito tempo que não nos vimos. Salazar, eu te vejo pelo seu filho, já trabalhei com ele, então... o Marcelo. Sim, lá no ITS. Olha só, lá no ITS. Que maravilha. Com Com o Camanho, Roberto Camanho. Isso, com o Vidal também. Zé Vidal, isso. Muito bem. Legal. Bom, sobre o Lapa não tenho o que falar, porque nós somos compadres, tá certo? Agora, o Paulo, desde 65, nos conhecemos, hein, Paulo? Já está fazendo 61 anos, hein? Malandro. E o Dom, o paulistano, o senhor Arnaldo Vieira de Carvalho Júnior. Arnaldo, fui eu que sentava ao seu lado no cursinho, viu? Agora, eu não influenciei em nada, você que escolheu, tá? Se você... bom, depois da sua história, tudo pode acontecer, né? Então, vamos lá. Gente, eu sou um caipira que tem a seguinte característica: não me adaptei nem ao caipirismo, nem à citadina, nem ao urbanismo. Então, vivo no meio do caminho, né? Dado que era um lugar muito simples e um meio muito limitado que eu vivia, ainda que a maior parte do que eu hoje faço, eu aprendi naquele meio. E da maneira que eu faço, eu diria, não o que eu faço. Vim lá de Cipó, como dizia o Paulo na época. Seu Cipó chegou cedo hoje, porque eu ia de ônibus para Mogi das Cruzes para estudar, fazer o colégio lá, fazer o científico, né? E lá terminei e tal, e acabei indo fazer um cursinho. Vivemos, eu e Paulo, numa pensão por um tempo, depois acabamos ele fazendo o Anglo, eu fiz o curso universitário, onde eu tive o prazer de conhecer o Arnaldo. Muito bem. Eu só tinha duas opções: ou eu entrava numa escola pública, ou eu não ia estudar, eu ia virar o bêbado sentado na frente do banco lá em Salesópolis. Como eu não gostava, meu pai não gostava muito de me ver bêbado, né? Ele hoje não me vê, mas, enfim, toquei para frente, entrei escolhi o ITA porque era mais prático, né? Ainda que o meu desejo fosse ficar em São Paulo.
Muito bem. De lá fiz o curso na área de eletrônica, muito mais ao final dedicado a telecomunicações. Acabei trabalhando um tempo em atividades acadêmicas. Trabalhei na Escola de Engenharia Industrial de São José e também na Escola Técnica Everardo Passos. E isso eu fiz por um gosto que eu tenho de formar, da educação, pela educação. Eu admiro os educadores, admiro a capacidade de criar vontade nas pessoas, né? E aí eu trabalhei um tempo, dali, como eu também gosto muito da produção, de produzir coisas, acabei indo de lá para uma empresa de telecomunicações americana, que é a GTE. Trabalhei lá um tempo, depois voltei para uma outra, em São José dos Campos, para desenvolver equipamentos, uma empresa nacional chamada Tecnasa, que eu tive uma experiência, eu diria assim, muito rara, tá? Porque no Brasil, você trabalhar com altíssima tecnologia, então, da época, era uma coisa difícil. Eu sempre tive meu gosto por engenharia também, né? Pelo desenvolvimento em engenharia. Bom, trabalhei lá um tempo, e lá eu fui desde a área de... Aliás, antes daquilo, ainda em São Paulo, eu saí da área de engenharia e fui para uma área da qualidade. Fui enfiado lá pelo Alfred Volkmer, né, que me enfiou nessa área aí. Eu não tinha a mínima ideia do que fosse. No final de semana, eu tive que entender o que era, e eu li um livro e para dominar, eu queria saber qual era a essência da coisa. A essência, porque fora da essência, desculpe, não há salvação. Parece citação de Allan Kardec, mas é isso mesmo. Se você fugir da essência, o que você vai fazer, né? O núcleo é onde está. O átomo, você não muda um átomo de lugar se você mudar apenas a coroa, os elétrons. Você só muda quando você muda o núcleo dele, né? Muito bem. Isso daí eu fui voltei para São José, para a Tecnasa, e lá eu, depois da engenharia, também assumi a área da qualidade, e eu pude fazer um trabalho novamente, eu diria, de formação, de modificação da forma de pensar, da forma de agir perante o problema produto, né? Bom, vivi lá um tempo, acabei sendo diretor de operações, dali saí de lá, fui para uma outra empresa, acabei indo trabalhar no IPT, trabalhei na área de telecom no IPT, formando produzindo, nucleando alguma coisa lá. E de lá acabei indo para a Alcatel. Fiquei pouco tempo na Alcatel, fui como diretor de operações, acabei assumindo 5 divisões lá, então eu fui diretor de operações num período de alta produção das telecom no Brasil, né? Na implantação, especialmente. Aí cansou. Cansou porque o jogo é pesado, todo mundo sabe, eu não fugiria disso daí. Mas acontece que o pior de um jogo não é a dificuldade, sabe, das regras reais, das regras estabelecidas, porém as que estão por trás. E ali o jogo era feio porque havia muito interesse pessoal e era um momento de mudanças na grande empresa, na Alcatel Mundial e tal, e conclusão. Eu tive uma desavença com o diretor geral, que era o presidente, né? Não topei muito ficar lá. Saí de lá e fui cuidar da vida por mim mesmo, ou seja, montei uma pequena consultoria e comecei a trabalhar em consultoria naquilo que eu gostava de fazer, que era ajustar processos empresariais, né? Entender o processo, a dificuldade do processo, onde que estão as principais limitantes daquilo, e trabalhei com isso por mais de 15 anos.
Tá? No final, eu acabei trabalhando normalmente em empresas multinacionais, algumas nacionais também, mas a maior parte delas foi em multinacionais. No final, há tempos atrás, eu comecei a trabalhar, até eu e o Lapa aí andamos trabalhando na análise de empreendimentos, de projetos de empreendimentos imobiliários, dizendo onde cabe o quê, com o quê, por quê, né? O que é uma... Bom, essa contar uma coisa assim não diz o que a gente, na verdade, aprende ou faz, né? A coisa mais importante que eu vi nesse tempo todo não é a dificuldade técnica, a dificuldade do entendimento técnico ou científico ou tecnológico. São as pessoas. As pessoas que, especialmente, a gestão no Brasil é muito complicada, é muito frágil, de conhecimento, de atitude, especialmente, de atitude. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo fora do Brasil, né? Bastante tempo trabalhando, não vivendo muito tempo, mas por muito tempo ao longo de vários anos em várias empresas, né? Isso foi na Europa. E a cultura, você começa a perceber a cultura e os trejeitos dessas culturas, né? Para enfrentar essa dificuldade, especialmente no campo que eu estava atuando. Aprendi muito com isso daí, e para não delongar muito, eu vou dizer, eu não topo muito certas discussões, especialmente essas discussões desses grupos que puxam muito de um lado para o outro, que estão altamente polarizados. Não gosto, não participo, fujo disso. Porém, eu vi num dessas oportunidades, e apareceu também, criado pelo Paulo, pelo Arnaldo, esse Encontros para o Futuro, que anteriormente era o outro nome, mas com um conteúdo similar. Padrão Ouro. Encontro Padrão Ouro. Padrão Ouro, exato. Eu acho um nome um pouco pedante, mas tudo bem. Daí, para o futuro... Ouro não é... Bodas de Ouro é 50 anos, eram 50 anos da nossa turma. Tá bom, Paulo, tá bom. Acredito. Muito bem. Mas é o seguinte, eu li esse livro, tão logo... Teve a palestra do Silvio. O Silvio, eu já tive relações com ele por alguns projetos que eu pude Hoje é aniversário dele, 71 anos. É hoje? Hoje, é. Olha, então eu vou dizer, foi exatamente no aniversário dele que eu estava em Recife entregando um projeto lá, e ele não pôde ir por causa de alguma coisa, arrumaram uma desculpa para ele não poder ir lá, né? Mas, enfim, eu vi o trabalho dele, eu acho o Silvio uma pessoa que vai bastante fundo no que faz, não tem nada superficial. E eu achei interessante a maneira que está, a sequência que ele usou, o tempo que ele aplicou nesse trabalho. Ele não estar sozinho é um outro ponto que eu valorizo, né? E eu achei tanto a estrutura como a proposta. A proposta é interessante, mas eu não posso dizer que é a proposta, porque tem muita coisa ali que nós conhecemos aí, que é a questão humana, tá certo? A engenharia humana é muito complexa e implementar vai diretamente nisso aí. Mas eu acho muito salutar você ler, pensar, refletir sobre o que está até mesmo na sequência. Não, é claro que vamos abrir isso daí para muita coisa, porém, a maneira que ele colocou, eu acho que é muito interessante de se seguir e depois realimentar. Os conceitos dele, talvez os princípios, os apontamentos depois dos princípios que ele colocou, eu acho um material riquíssimo para se pensar em termos de sociedade. Esse é o meu interesse. Legal, obrigado. Para terminar, o Salazar, pouca coisa, pouco a falar, hein, Salazar, porque tem que encerrar.
Não, até porque eu já me apresentei, então acho que talvez não caiba reproduzir a apresentação, porque já está gravado ali, alguns até já viram, né? Talvez, mas dá um fecho nisso. Primeiro, muito fantástico. Eu adoro ouvir histórias. Não é à toa que eu trabalhei como consultor nessa área de gestão de pessoas, formação de liderança, enfim, e sou encantado por ouvir histórias das pessoas, principalmente com esse contato com essa diversidade, que é a proposta do livro, né? Então, e nesse sentido, a gente procurar, né, poder refletir sobre isso, como você falou, Raul, né, aproveitar isso para ir para um tempo de reflexão. O nosso mestre André Alckmin, que eu cito sempre, ele fala, quando ele trabalhava com o Edson Vaz Musa na Ródia, ele dizia que o Musa tinha duas salas, uma que era para o tempo de ação, decidir as coisas, resolver as coisas, que a gente faz o tempo de ação, aproveitando até a citação do Assis em relação ao Andar do Bêbado e os outros livros do mesmo autor, que são excelentes, né? Que é o tempo de resolver as coisas que a gente faz com aquilo que é conhecido, com aquilo que a gente está acostumado, com nossos hábitos que a gente aprendeu. Mas tem a outra sala que o Musa tinha, era a sala do tempo de reflexão. É a sala onde a gente conversa, a gente aprende, a gente compartilha as diferenças, e que não é para tomar decisão, mas é para aprender, para refletir, para poder pensar naquilo que é importante, né? Aquilo que realmente importa. Eu aprendi muito isso com o André também, né, de trazer. E o Silvio está propondo essa reflexão muito profunda que, de fato, o que eu vi no livro é de fato uma mudança de paradigma, o quanto que a gente precisa acessar uma nova consciência, que eu já tinha até colocado lá no grupo, né? Enfim, então, o que eu posso dizer, até aproveitando que você citou o meu filho, o Marcelo, que eu não contei de manhã, eu sou pai de 3 filhos, 2, o Marcelo, que mora em Altamira e trabalha com povos indígenas, ribeirinhos e tudo mais, e é um empreendedor socioambiental assim, fantástico, já reconhecido até internacionalmente. Os outros 2, que é do primeiro casamento, o irmão do Marcelo, né, da primeira esposa, e o outro do meu segundo casamento, que moram em Malta, no Mediterrâneo, né? Então, tem o Rafael e o Tomás. O Marcelo, que vai fazer 50 esse ano, uau, vou ser um filho de 50 anos, o Rafael com 45 e o Tomás, que vai fazer 32. E tenho 2 netas do Marcelo, a Marina e a Gabriela. Marina, que já para fazer 12 anos, a Gabriela com 7, que são fantásticos, e um neto de 23, que é, na realidade, filho da minha enteada, da Mariana, que é uma potência. Um garoto fez administração na Unicamp, assim, é uma grande potência, e sempre aprendo muito com ele. Eu falo para a minha enteada, ela não é minha filha, mas o filho dela é meu neto, eu não abro mão disso de jeito nenhum, e nem ele, né, abre mão do avô que ele tem aqui, né? Então, é muito legal a gente ver. Eu digo assim que me orgulho muito de, olhando para os meus filhos e minhas netas e neto, do quanto eu já posso celebrar a contribuição que eu dei para a melhoria da espécie. Uau! Muito bem. Então, nós estamos parando por aqui. Vamos encerrando a gravação. Até, então, no dia 23 de fevereiro, a gente abre com a leitura, com a discussão sobre o livro. Diálogo, não é discussão, vamos pegar no pé dessa turma. Com pontos discutíveis, né? Com pontos questionáveis, com pontos problemáticos. Então, vamos dialogar sobre o livro. Tchau, pessoal, até!